Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e que possamos em breve nos rever. Nós vamos dar sequência aqui à nossa matéria de filosofia. Conforme a pré-aula enviada, vamos seguir no capítulo 5º, que é o ser humano como ser racional. Antes, estabelecendo a nossa metodologia, como serão vídeos breves que nós teremos, o material base, como sempre digo, é o livro didático e a plataforma do SAS, especialmente as videoaulas. Eu não vou, portanto, ficar repetindo conteúdos básicos que já estão presentes no livro, que já estão presentes no vídeo. Esse vídeo que eu gravo agora para vocês vai ser justamente na intenção de dar uma visão de conjunto e dizer coisas que não estão lá ou que não estão tão óbvias, né, para ajudar vocês a terem uma compreensão melhor do assunto. Posteriormente, vocês me enviarão as dúvidas e eu farei um outro vídeo ou um outro material para tirar as dúvidas e também corrigir as atividades. É importante perceber que a partir daqui nós entramos no capítulo 5, 6 e 7, que são capítulos que tratarão da visão sobre o homem, portanto, uma antropologia filosófica. A palavra antropologia vem do grego, que quer dizer um estudo racional acerca do homem, anthropos, logos. Portanto, nós veremos três autores fundamentais para toda a história da filosofia, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, que é muito importante que vocês tenham uma compreensão muito correta e fundamentada sobre eles, porque eles estarão presentes em absolutamente tudo que vocês estudarem de filosofia, porque todos os filósofos que vieram após tiveram que ou concordar ou discordar deles de algum modo. Após esse período baseado na mitologia, surgiram os filósofos que chamamos pré-socráticos, ou seja, os que vieram antes de Sócrates. São filósofos que tiveram, por princípio de explicação da realidade, a natureza. Por isso são chamados também de filósofos naturalistas, como, por exemplo, Tales de Mileto, que explica a realidade a partir da água, Anaxímenes a partir do ar, Demócrito a partir de átomos, e assim vai. Com Sócrates acontece que há uma reviravolta da preocupação da filosofia, que não é mais explicar a realidade a partir dela mesma, mas busca explicar a realidade a partir daquilo do sujeito que a percebe, que é o próprio homem. Então, por isso que Sócrates tem um método completamente diferente. Dirá ele, na citação que está no livro: sou amante do conhecimento e os homens que habitam as cidades são meus mestres, e não as árvores e nem o campo. Portanto, ele vai usar de um método dialógico para chegar à busca, para chegar à verdade. Ele vai sair na cidade perguntando às pessoas sobre o que é as coisas, no que consiste a realidade, no que consiste a verdade, e vai fazer assim com que as pessoas encontrem dentro delas mesmas a verdade das coisas. A partir daí, podemos dizer que se inicia de fato um período humanista, né, que nós temos no ser humano o centro do pensamento, o centro da busca pela verdade. Então, Sócrates tem a ignorância como método de conhecimento justamente porque ele se dizia não saber, para justamente extrair das pessoas aquilo que elas sabiam. A condição de ignorância, portanto, para ele é extremamente importante, tanto nesse sentido, quanto também para nos recordar que sempre podemos saber mais e sempre devemos conhecer mais, principalmente a partir de nós mesmos. Por isso que Sócrates também se baseava muito na frase que estava no Templo de Apolo, que é: conhece-te a ti mesmo. O conhecer a si mesmo como o princípio da sabedoria, questionar-se a si mesmo como o princípio de busca pela verdade. O conhecimento descritivo, por sua vez, ele é um conhecimento, sim, importante, mas o conhecimento dialogal para Sócrates é o que vai, portanto, levar o ser humano a uma dimensão mais profunda da realidade, que parte desse diálogo consigo mesmo, chega ao diálogo com o outro e, portanto, vai dizer ele que uma vida avaliada não vale a pena ser vivida, justamente porque a melhor parte e a parte mais importante da vida nós só conseguimos entender e destrinchar a partir do momento
que nós percebemos isso. Então, Platão é o segundo filósofo muito importante, né, nessa base de compreensão clássica do que é o ser humano. Platão vai ter uma teoria dualista da realidade. O que é isso? Ele divide a realidade em duas grandes partes, que é a realidade sensível e a realidade inteligível. O homem, ele é, portanto, um ser que está entre essas duas realidades. E tudo está relacionado a essa bipartição. Portanto, nós descobrimos o que realmente somos na medida em que nós conseguimos nos descolar da realidade sensível e ir para a realidade inteligível das ideias puras e das formas. O corpo, para Platão, vai ser considerado como uma espécie de cárcere da alma. Justamente por isso, a filosofia para ele tem um aspecto de nos ajudar a desprender dessa realidade sensível e atingirmos a realidade inteligível, onde ele vai colocar como bens maiores a verdade, o bem, a beleza. E, portanto, o filósofo é aquele, na visão de Platão, que deve, por excelência, buscar essas realidades. O conhecimento, portanto, está profundamente relacionado à descoberta da imortalidade da alma para ele. Ele vai dizer que se a verdade de todas as coisas, a nossa concepção acerca do que seja a imortalidade está em nossas mentes, logo nós podemos ser, sim, a nossa alma pode ser imortal. Então, é importante frisar esse caráter dualista que Platão concebe acerca da realidade e que o ser humano está entre elas. E a vida do ser humano deve ser uma contínua busca de passagem de uma realidade para outra. O segundo filósofo, portanto, que é Aristóteles, ele inicialmente seguidor de Platão, mas se desviou bastante, do seu pensamento, ele coloca o conhecimento como um elemento fundamental do ser humano. Dirá ele: todos os homens, por natureza, desejam saber. O homem é um ser conhecedor, digamos assim, que tem fome de conhecimento. É um homem que conhece por meio da sua razão. Dirá ele ainda: uma prova disso é o prazer que encontramos em nossos sentidos, pois mesmo independente da sua utilidade, eles são amados por si próprios. Ou seja, Sócrates, Aristóteles, diferentemente de Platão, que valoriza muito a realidade das coisas. Lembrando que Aristóteles era filho de um médico e era também, digamos, um biólogo que teve conceitos na área da biologia muito importantes, por exemplo, até a Idade Média, e que, portanto, o conhecimento da realidade sensível era muito importante para ele. E ele justamente concebia o ser humano como um animal racional. E justamente por isso ele também concebia o homem como um animal político. Ou seja, um ser entre os demais que, dotado de razão, é capaz de conhecer o mundo e a realidade das coisas, é capaz de adquirir conhecimento e justamente por isso também é um ser que necessita da convivência com outros seres humanos, portanto, um animal político. E todos os seres, para Aristóteles, têm uma finalidade. E essas finalidades, elas devem ser descobertas por meio da razão e a finalidade do ser humano, para Aristóteles, é a felicidade. Felicidade é essa que somente é alcançada por meio do exercício da razão. Sem ela, o ser humano não consegue chegar a essa meta. Dirá ele: se a alma racional é a parte dominante e melhor, pareceria que cada um de nós consiste precisamente nela. Fica, pois, claro que cada um é, sobretudo, intelecto. Ou seja, o aspecto racional do ser humano, para Aristóteles, é o mais importante. É o que o define e é o que o leva a chegar à sua finalidade própria e, chegando à sua finalidade, encontrar a felicidade. O homem é, portanto, para Aristóteles, um ser racional e um ser político. Na sua própria expressão, um animal racional e político.
Então, espero que vocês consigam perceber, nesse capítulo especialmente, né, que há uma transição muito clara, né, por exemplo, da mitologia, passando pelos filósofos pré-socráticos, que vão entender toda a realidade a partir da natureza, e a partir de Sócrates, todo o conhecimento se volta para o ser humano. Nas palavras de Protágoras, o homem passa a ser a medida de todas as coisas, né? Ou seja, o conhecimento passa a ser reconhecido como algo que surge do ser humano e, portanto, o ser humano é que entra no centro das discussões. E a partir daí é que cabe mais ainda fortemente a pergunta: o que é o homem? Para Sócrates, é um homem dialogal, que busca conhecer, que deve buscar um autoconhecimento a partir de si e também por meio dos outros. Para Platão, é um ser que está entre duas realidades, buscando se desprender da realidade física, do mundo sensível, e alcançar as realidades inteligíveis. Para Aristóteles, o homem é um ser racional e político, né, e que deve exercitar sua razão cada vez mais para conseguir chegar à sua finalidade e conseguir, portanto, ser feliz. As atividades do capítulo, né, devem ser realizadas, vocês me enviarão conforme as orientações que eu vou passar, e a partir das dúvidas de vocês eu vou responder, seja num vídeo ou outro material, as dúvidas e também as atividades. Bom, até mais.